Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1894 e para a solene história de Benjamin Pitezel e dos seus filhos. É um caso que nos lembra que por trás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Durante a Exposição Universal de 1893, em Chicago, uma cidade de maravilhas e sombras, dois homens solidificaram uma parceria fatídica. Um era Benjamin Pitezel, um carpinteiro com esposa e 5 filhos, um homem conhecido por ter uma fraqueza pelo álcool e um historial de pequenos golpes. O outro era o seu empregador, um homem de imenso carisma e arrepiante duplicidade, conhecido como Dr. Henry Howard Holmes. Holmes foi o arquiteto do infame edifício que a imprensa mais tarde apelaria de Castelo dos Assassinatos, um labirinto de passagens secretas, quartos sem janelas e alçapões. Para Pitezel, Holmes era um empreendedor brilhante e engenhoso. Ele via-o como um bilhete para uma vida melhor, um homem que conseguia criar riqueza como que por magia. Durante anos, Pitezel serviu como o leal braço direito de Holmes, um associado de confiança em várias empresas, tanto legítimas como fraudulentas. Esta lealdade, nascida de uma confiança mal depositada, levaria Pitezel e a sua família por um caminho de horror inimaginável. Em 1894, com os credores a aproximarem-se após o fim da Feira Mundial, H. Holmes precisava de dinheiro e concebeu seu plano mais audacioso até então. O esquema era uma fraude de seguros clássica, mas com um toque caracteristicamente macabro. Ele convenceu o seu devotado associado, Benjamin Pitezel, a ser seu parceiro. O plano, tal como Holmes o apresentou, era simples. Pitezel faria o seguro de vida de $10.000 em seu nome na Fidelity Mutual Life Association. Depois, viajaria para a Filadélfia, onde estabeleceria uma nova identidade como um inventor chamado B.F. Perry. A parte crucial do esquema era fingir a morte de Pitezel. Holmes garantiu a Pitezel que arranjaria um cadáver substituto de um fornecedor médico de Nova York. Eles iriam então desfigurar o corpo para o tornar irreconhecível, encenar uma explosão de laboratório para justificar a morte de B.F. Perry e fazer com que Holmes, juntamente com um advogado insuspeito, identificasse oficialmente o corpo como sendo o de Pitezel. Assim que a companhia de seguros pagasse a indenização de $10.000, Pitezel sairia do esconderijo e os dois homens dividiriam os lucros. Para Pitezel, parecia um plano infalível para finalmente alcançar a segurança financeira para sua família. Ele confiava implicitamente em Holmes para gerir a logística sombria da fraude. No início de setembro de 1894, o plano foi posto em prática. Benjamin Pitezel viajou para a Filadélfia e alugou uma propriedade no número 1316 da Callow Hill Street, estabelecendo-se como o inventor B.F. Perry. Ele escreveu à sua esposa, Carrie, dizendo-lhe que estava a trabalhar num novo empreendimento. O palco estava montado para a morte falsa. Holmes, no entanto, não tinha qualquer intenção de seguir o plano. O custo e o risco de obter e transportar um cadáver substituto eram um inconveniente que ele decidira eliminar. Para um homem como Holmes, uma solução muito mais simples estava à mão. Ele viajou para a Filadélfia e encontrou-se com Pitezel na casa alugada. O que aconteceu a seguir só é conhecido através das confissões posteriores de Holmes, muitas vezes contraditórias. O relato mais credível é que ele deixou Pitezel inconsciente com clorofórmio, provavelmente sob o pretexto de demonstrar uma parte do ato para fingir a sua morte. Enquanto Pitezel estava indefeso, Holmes assassinou-o. Para ocultar a causa da morte e corresponder à narrativa planejada de um acidente de laboratório, ele encharcou o corpo de Pitezel com benzeno e ateou-lhe fogo. O parceiro leal, que acreditava fazer parte de um esquema inteligente, tornara-se o adereço central e involuntário do plano. A sua confiança fora paga com a traição suprema.
Com Benjamin Pitzel morto, H.H. Holmes executou o resto do plano com uma precisão arrepiante. Ele levou um advogado local, Jephthah Hall, à morgue. Hall, que se tinha encontrado brevemente com Pitzel, não conseguiu fazer uma identificação positiva do cadáver gravemente desfigurado. Foi Holmes, o amigo de confiança, que, em lágrimas, identificou o corpo como o do seu querido associado, Benjamin Pitzel. O médico legista determinou que a morte fora acidental. Com a identificação fraudulenta garantida, Holmes recebeu o pagamento do seguro de $10.000. Deu à viúva de Pitzel, Carrie, apenas $500 do dinheiro. Ele então começou a tecer uma teia de enganos elaborada e cruel. Disse à enlutada senhora Pitzel que o seu marido não estava morto, mas que estava vivo e de boa saúde escondido em Londres para evitar os credores. Explicou que o corpo tinha sido um substituto, tal como planejado, mas que complicações legais exigiam que Benjamin permanecesse escondido. Para tornar a história credível, convenceu Carrie a confiar 3 dos seus 5 filhos, Alice, de 15 anos, Nellie, de 13, e Howard, de 8 anos, aos seus cuidados pessoais, prometendo que os reuniria com o pai. A viúva, desolada e confiante, concordou, entregando seus filhos ao mesmo homem que tinha assassinado o pai deles. Para Alice, Nellie e Howard Pitzel, começou uma jornada de pesadelo. Sob os cuidados de H.H. Holmes, eles eram efetivamente seus prisioneiros, peões no seu contínuo engano. Ele transportou-os por todo o país, de cidade em cidade, através do meio-oeste americano e, eventualmente, para o Canadá. As suas viagens foram uma odisseia desconcertante de hotéis baratos e casas alugadas. Durante todo o tempo, Holmes manteve uma correspondência cruel com a mãe deles, Carrie Pitzel, que ele também movia de um lugar para o outro, separadamente. Ele transmitia mensagens fabricadas do marido dela e fazia com que as crianças escrevessem cartas para casa, ditando cuidadosamente o seu conteúdo. Dizia a Carrie que Benjamin sentia terrivelmente a falta das crianças e queria vê-las, mas que ainda não era seguro. As crianças, isoladas e confusas, era dito que o pai estava a apenas 1 ou 2 cidades à sua frente e que o veriam em breve. Não tinham razões para duvidar do carismático Dr. Holmes, o amigo próximo do seu pai. Não sabiam que a sua jornada não era em direção a uma reunião, mas sim um caminho tortuoso projetado para confundir qualquer rastro, levando-as cada vez mais longe da segurança e mais fundo nas garras do seu captor. À medida que as semanas se transformavam em meses, a esperança de Carrie Pitzel começou a transformar-se em suspeita e medo. As desculpas de Holmes para o motivo pelo qual ela não podia ver ou falar com o marido tornaram-se cada vez mais elaboradas e pouco convincentes. As cartas que recebia dos filhos tornaram-se esporádicas e estranhas. Uma angustiante sensação de pavor tomou conta dela. Simultaneamente, a Fidelity Mutual Life Association tinha as suas próprias suspeitas sobre o sinistro de Pitzel. Contrataram a Agência Nacional de Detetives Pinkerton, uma das principais firmas de investigação privada do país, para investigar o assunto. O caso foi atribuído ao detetive Frank Geyer. Geyer começou seu trabalho investigando a fraude de seguros, uma tarefa que rapidamente levou à prisão de Holmes em Boston, sob um mandado federal por conspiração. Mas quando as autoridades começaram a questionar Holmes sobre o paradeiro das crianças Pitzel, ele foi evasivo e contraditório. Com Holmes sob custódia, mas com as crianças ainda desaparecidas, a missão do detetive Geyer transformou-se. A sua nova tarefa não era apenas descobrir uma fraude, mas embarcar numa busca desesperada, seguir o rastro fantasmagórico de Holmes e das 3 crianças desaparecidas e descobrir o que lhes tinha acontecido. A investigação do detetive Frank Geyer foi uma aula de trabalho policial metódico. Começando do local onde as crianças foram vistas pela última vez, ele começou a seguir pacientemente a pista fria e tortuosa deixada por H.H. Holmes.
Viajou de cidade em cidade, verificando meticulosamente os registros de hotéis, aluguéis e registros ferroviários, mostrando frequentemente fotografias das crianças a qualquer pessoa que as pudesse ter visto. A busca levou-o por Cincinnati, Indianápolis e Detroit. Em Detroit, encontrou uma pista crucial. Uma testemunha lembrou-se de Holmes a viajar com as duas raparigas, Alice e Nellie, alugar uma casa na cidade antes de fazer uma viagem para Toronto, no Canadá. Geyer seguiu a pista para norte. Em Toronto, o seu trabalho meticuloso deu frutos. Ele localizou uma casa no número 16 de St. Vincent Lane que Holmes tinha alugado sob um pseudônimo. Quando a polícia local ajudou Geyer a revistar a propriedade, ele insistiu que escavassem o chão da cave. Lá, enterrados numa cova rasa, fizeram uma descoberta sombria e desoladora. Os corpos de Alice e Nellie Pitezel. As raparigas tinham sido mortas por asfixia com gás, os seus corpos amontoados dentro de um grande baú e enterrados no chão de terra. A busca por duas das crianças tinha terminado. Mesmo com a horrível descoberta em Toronto, o trabalho do detetive Geyer não estava terminado. O jovem Howard Pitezel continuava desaparecido. Geyer refez os passos de Holmes, sabendo que o rapaz tinha sido separado das irmãs em algum momento durante a sua jornada. A sua investigação o levou de volta à Indiana, especificamente à pequena cidade de Irvington, nos arredores de Indianápolis. Lá, ele localizou outra casa que Holmes tinha alugado. A casa estava vazia, mas Geyer conduziu uma busca minuciosa na propriedade. Dentro da casa, a sua atenção foi atraída para um grande fogão na cozinha. Ele mandou desmontar a chaminé e o cano do fogão peça por peça. Dentro do duto, por entre a fuligem e as cinzas, encontrou o que procurava. Havia pequenos fragmentos de osso, um pedaço de um maxilar e um conjunto completo de dentes, mais tarde identificados por um dentista como pertencendo a Howard, de 8 anos. Holmes tinha desmembrado o rapaz, queimado os seus restos mortais no fogão e deixado as provas escondidas na chaminé. A última peça do trágico quebra-cabeças tinha sido encontrada. Todas as 3 crianças confiadas a H. Holmes tinham sido assassinadas. Com a descoberta dos corpos das crianças, o caso contra H. Holmes estava selado. Ele já estava sob custódia na Filadélfia por fraude de seguros, mas agora foi acusado do assassínio de Benjamin Pitezel. As provas reunidas pelo detetive Geyer e outros eram esmagadoras. Confrontado com provas irrefutáveis dos seus crimes, Holmes começou a falar. Nos meses seguintes, ele deu uma série de confissões dramáticas e conflituosas. Ele mentiu, exagerou e manipulou a imprensa, chegando a afirmar que estava possuído por Satanás. Vendeu a sua história à Hearst Corporation, criando uma narrativa sensacionalista que misturava grãos de verdade com falsidades bizarras. Nas suas confissões, admitiu ter matado Benjamin Pitezel e as 3 crianças, juntamente com muitos outros, embora o número final e verificável das suas vítimas continue a ser objeto de debate. O seu charme tinha finalmente desaparecido, revelando o monstro impiedoso e narcisista que se escondera à vista de todos durante tanto tempo. A nação ficou cativada e horrorizada com a história do médico diabólico de Chicago. O julgamento de H. Holmes pelo assassínio de Benjamin Pitezel ocorreu na Filadélfia no outono de 1895. Foi um dos julgamentos mais sensacionais do século. Apesar de uma defesa bizarra e errática que ele próprio conduziu, o júri precisou de pouco tempo para deliberar. Ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. A 7 de maio de 1896, Herman Webster Mudgett, alias H. Holmes, foi executado por enforcamento na prisão de Moyamensing. O seu reinado de terror tinha terminado, mas as vidas que ele destruiu
não podiam ser reparadas. Carrie Pitzel, tendo perdido o marido e 3 dos seus filhos, ficou a criar os seus 2 filhos sobreviventes à sombra de uma tragédia inimaginável. A família Pitzel, atraída por uma confiança mal depositada e pela promessa de dinheiro fácil, pagou o preço máximo pela sua associação com um dos primeiros e mais prolíficos assassinos em série da América. A sua história serve como um testemunho sombrio da profunda escuridão que se pode esconder por trás de um sorriso carismático. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.